Não, olha, não sei deixar ele. Irmãos, bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos. Vamos dar início ao culto. Esse culto que é adoração ao nosso Deus nesse dia tão especial, o dia de descanso. O Salmo 98 nos convida e diz assim: cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas. A sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. O Senhor fez notória a sua salvação, manifestou a sua justiça perante os olhos das nações, lembrou-se da sua misericórdia e da sua fidelidade para com a casa de Israel. Todos os confins da terra viram a salvação do nosso Deus. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os confins da terra. Aclamai, regozijai-vos e cantai louvores. Cantai com harpa louvores ao Senhor, com harpa e voz de canto, com trombetas e ao som de buzinas. Exultai perante o Senhor que é Rei. Ruja o mar e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Os rios batam palmas, e juntos cantem de júbilo os montes, na presença do Senhor, porque Ele vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com equidade. Fiquemos de pé, irmãos. Amada igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, onde está o nosso socorro? O nosso socorro está em nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos cantar o Salmo 150A. Salmo 150A. Aleluia, a Deus louvai. Então cantemos. Aleluia, a Deus louvai. No seu templo adorai. Louvai-o nos altos céus. Obra do poder de Deus. Adorai-o por seus feitos. Poderosos sempre são, em grandeza ficarão. Glória a Deus e muitas honras. Com trombetas dai louvor, com saltério e clangor, com ardo Deus louvai, danças lhe apresentai, usai muitos instrumentos, flautas, címbalos soai, todos que respiram dai ao Senhor seus louvamentos. Os irmãos podem sentar. E vamos abrir a palavra do Senhor em Êxodo capítulo 20. Êxodo capítulo 20, os versos de 1 a 17. Êxodo capítulo 20, de 1 a 17, diz assim a lei de Deus. Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra,
nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto. Porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Irmãos, em resposta à lei de Deus, vamos orar e vamos confessar os nossos pecados. Oremos. Amado Deus, bondoso Pai, nós te agradecemos pela tua bondade. Te agradecemos porque o Senhor tem sido misericordioso para com cada um de nós. Tem cuidado de cada um de nós. Mesmo quando nós temos feito o que é mal, o Senhor tem nos corrigido e nos mostrado o teu caminho. Que o Senhor esteja nos concedendo graça, nos concedendo misericórdia em nossas vidas, pois sabemos que pecamos, Senhor, contra Ti durante essa semana que se passou, seja por pensamentos, palavras ou obra. Nós fizemos o que é mal, Senhor. Nós reconhecemos a nossa pecaminosidade. Reconhecemos que merecemos, por causa dos nossos pecados, o fogo eterno. E por isso, Senhor, com o coração arrependido, nós estamos aqui confessando nossos pecados. E ao mesmo tempo queremos te rogar o perdão deles, Senhor. Não porque nós merecemos, mas por causa de Cristo. Que o Senhor nos perdoe em Cristo. Que o Senhor nos justifique em Cristo. Que o Senhor nos conceda graça para vivermos como pecadores perdoados, que querem viver somente para Ti, que querem Te buscar dia após dia. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a Te engrandecer. Também queremos, Senhor, Te rogar pelos nossos irmãos, que o Senhor possa estar abençoando aqueles que estão enfermos. Lembramos em especial nossa irmã Jaqueline, que o Senhor possa estar com ela, como seu esposo, o irmão Kleber, ajudando e dando assim a Tua graça. Também outros que se encontram em enfermidade, que o Senhor também possa conceder graça. Aqueles que estão fracos, o Senhor fortaleça e conceda graça. Pai amado, Pai querido, também queremos Te rogar pelas igrejas irmãs, pela Tua graça, para que seja derramada sobre elas, Senhor. Concede misericórdia. Abençoa também o nosso país, que os governantes possam estar pensando em fazer a Tua vontade, em cuidar do povo, Senhor. Ajuda-os, Senhor, mostrando a Tua palavra. Ajuda-os, Senhor, com o Teu Espírito, para que eles possam se arrepender. Pai querido, obrigado pela Tua graça. Aceita a nossa oração em nome de Cristo. Amém. Irmãos, cantemos o Salmo 133. Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Salmo 133. Então cantemos. Oh, como é bom e agradável viver unido os irmãos. É como óleo precioso que corre sobre a cabeça, que corre
e desce para a gola das suas vestes. Oh, como é bom e agradável viver unidos, irmãos. É como orvalho do Hermon que desce sobre os montes, sobre os montes de Sião, ali ordena o Senhor e manda a sua bênção e a vida para sempre. Irmão, vamos abrir a palavra do Senhor em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, os versos 12 a 17. Romanos capítulo 8, 12 a 17. E depois vamos para o Catecismo, dia do Senhor 46. Diz assim: assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos Abba Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Agora vamos para o Catecismo de Heidelberg, dia do Senhor 46. Pergunta 120. Por que Cristo ordenou nos dirigir a Deus como Pai nosso? Resposta: para despertar em nós, logo no início da nossa oração, aquela reverência filial e confiante em Deus que deve ser básica à nossa oração. Deus, por meio de Cristo, tornou-se o nosso Pai. E se os nossos pais não nos negam as coisas terrenas, muito menos Ele nos negará aquilo que lhe pedirmos pela fé. Pergunta 121. Por que se acrescentou que estais nos céus? Porque essas palavras nos ensinam a não pensar na majestade de Deus de modo terreno e a esperar do seu poder infinito tudo aquilo que necessitamos para o nosso corpo e alma. Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, quando nós nos dirigimos a uma pessoa, nós nos dirigimos pelo seu nome. No entanto, às vezes, isso causa dificuldade em conhecer corretamente a pessoa que nós estamos nos dirigindo. Suponha que você vai a uma audiência com o juiz. Como você se dirige a ele? Senhor, seu juiz,
caro juiz, amigo? Se você pensa em tratar o juiz dessa maneira, logo alguém vai advertir você que isto é errado e desonroso. Irmãos, ao longo da história, as pessoas tiveram ideias estranhas sobre Deus. Deus tem sido retratado como aquele vizinho amigável, ou talvez como um velhinho muito amigo, amável. E tudo isso nós podemos ver um insulto à santa majestade de Deus. As pessoas sempre tentaram fazer imagens de Deus, prostrando-se diante delas como se fossem Deus. E assim criaram a falsa imagem de Deus, de quem é realmente Ele. Isto é desonra à majestade de Deus, pois Deus está sendo tratado como alguém semelhante a nós, ou até pior. Porém, o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensina como nós devemos nos dirigir a Deus em nossas orações. Ele nos ensina a chamar Deus de Pai. Isso é algo até espantoso para nós, o que Cristo está ensinando. Pois Deus é o Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, que habita nos céus dos céus. Então, por que Cristo nos ensina a chamar Deus de Pai? E nesta manhã, eu vos proclamo a palavra do Senhor no seguinte tema: Cristo quer despertar em nós o fundamento da nossa oração. Cristo quer despertar em nós o fundamento da nossa oração. Ele nos ensina sobre a nossa queda, em segundo lugar, a nossa restauração, em terceiro lugar, a nossa glorificação. Em primeiro lugar, ele ensina sobre a nossa queda. Irmãos, o que Jesus Cristo nos ensina sobre a nossa queda? O nosso mestre nos ensina que nossa rebelião em Adão no paraíso, nós perdemos a nossa íntima comunhão com Deus. Isso mesmo, quando Deus criou o homem, Ele criou o homem à sua imagem e sua semelhança. O homem foi colocado no jardim do Éden e recebeu a ordem de cuidar do jardim de Deus. Neste mundo ele era o vice-regente de toda a terra e sobre todas as espécies de animais. Toda tarde o próprio Deus vinha até o jardim para falar pessoalmente com o primeiro homem, face a face. Neste relacionamento, nós vemos uma intimidade que hoje é desconhecida pela humanidade. E tem mais, Adão não é chamado apenas de coroa da sua criação, ele também é chamado de filho de Deus. É isso que nós lemos em Lucas capítulo 3, verso 38. Cainã, filho de Enos, Enos, filho de Sete, e este filho de Adão, filho de Deus. Adão foi criado e chamado filho de Deus, e esse relacionamento é algo profundo na vida dele. Nós sabemos em nossa imperfeição que a palavra Pai vem carregada de significados fortes. Nós sabemos que o nosso Pai é aquele que provê a sua casa. O Pai é aquele que guia a sua família. O Pai é aquele que garante proteção, segurança. O Pai é aquele que dá consolo. Todos nós somos filhos e temos pais, ou tivemos. E nós nos sentimos seguros na presença do Pai. Nunca, quando crianças, nos preocupamos com o que nós iríamos vestir ou comer, com a conta de luz ou água a pagar, porque cada dia nós acordávamos e nós sabíamos que o nosso Pai providenciaria tudo isso para nós. E Adão tinha tudo isso, porque ele recebeu de seu pai, o seu pai, Deus. Deus criou Adão à sua imagem e semelhança, e isso significa que Adão refletia a Deus em tudo o que fazia, na sua justiça, na sua santidade e no seu amor. Em tudo isso, Deus criou Adão, seu filho, à sua imagem e semelhança.
Adão em tudo isso fazia o que fazia, lembrava o seu Pai Celestial, lembrava Deus. Então, quando Deus criou Adão, Ele também pensou no futuro do seu filho. Criou um lindo jardim e colocou o homem nele. No jardim, Deus, o Pai, ensinou seu filho o que ele deveria fazer, que ele deveria trabalhar, que ele deveria ser o provedor de sua casa, que ele ensinou que ele teria a responsabilidade de cuidar de toda a terra e dos animais. Deus ainda criou uma auxiliadora para ajudá-lo no seu ofício. Em tudo isso e muito mais, Adão aprendeu por experiência própria o que significava a palavra Pai. Ele poderia ver o cuidado amoroso de seu Pai todos os dias. Ele contemplava cada dia, cada detalhe da bondade de Deus, o seu Pai amado. Não é à toa que o Senhor Jesus Cristo ensina seus discípulos a chamar Deus de Pai. A palavra Pai descreve realmente o quão próximo e quão preocupado Deus está com os seus filhos. É por isso que o Catecismo explica a declaração de Jesus Cristo da seguinte forma: para despertar em nós, logo no início da nossa oração, aquela reverência filial e confiante em Deus, que deve ser básica a nossa oração. Isso não é uma explicação linda? Irmãos, o que Cristo quer despertar ou acordar em nós é algo que está dormindo. Algo também que não existe na humanidade. Então, o que Ele quer despertar em nós como a base ou fundamento da nossa oração? O Catecismo diz: o respeito e a confiança. Respeito e confiança é algo que não encontramos mais na humanidade. A humanidade não respeita e nem confia em Deus. E tudo isso é por causa do pecado quando entrou no mundo, na vida do pecador. Nós, como um ser humano, nós perdemos o respeito e a confiança que nós tínhamos em Deus lá no paraíso. Quando Adão deixou de respeitar e confiar a Deus como seu pai, ele jogou fora tudo que o pai havia dado. Ele jogou fora a santidade, jogou fora a justiça, jogou fora o amor. Ele não quis ser cuidado e guiado pelo seu pai. Ele passou por cima das ordens de Deus, de seu pai, e comeu do fruto proibido, por pressupor que seu pai estava sendo injusto. E de uma maneira desrespeitosa, passou por cima do cuidado amoroso do seu pai. Depois que ele e sua esposa comeram do fruto proibido, viram que Deus estava apenas protegendo-lhes do pecado e suas consequências. Adão não confiou em seu pai e por isso não aceitou a sua instrução e sua lei. Então, quando ele vê agora o seu pai, que está chegando no jardim, ele foge com medo para não receber o castigo de Deus. A sua vida ficou caracterizada agora pelo medo de seu pai. Ele não consegue olhar nos olhos de seu pai. Em vez disso, ele tenta escapar do castigo e culpa a sua auxiliadora, que por fim culpa a serpente. Então, ele teve que suportar as consequências de sua rebeldia. A terra foi amaldiçoada. O trabalho de ser o provedor do lar seria com sofrimento. A mulher iria lutar para tentar dominá-lo. Seria difícil educar seus filhos, na verdade por causa do pecado. E a morte no final viria sobre ele. E por fim, ele foi expulso da casa do seu pai e colocado em uma terra amaldiçoada e cheia de ódio. Irmãos, por isso eu afirmei que na queda no paraíso nós perdemos a íntima comunhão com Deus. Essa é a mais pura realidade. Depois que Adão pecou, ele foi expulso do paraíso e da comunhão
com Deus que ele desfrutava no jardim do Éden. O próprio Deus expulsou e colocou querubins protegendo a entrada do jardim para que o homem não voltasse. E a vida da família de Adão é marcada logo no início com o primeiro assassinato. Vemos o irmão Caim matando o seu irmão Abel. Vemos também o valentão Lameque. E mais tarde vemos o próprio Deus destruindo a vida na terra com a destruição, enviando o dilúvio. Irmãos, em Adão a humanidade perdeu o status de filho de Deus. O que caracteriza a humanidade agora é uma falta de respeito e desonra a Deus. Olha ao seu redor onde você mora. E o que é que você vê? Desrespeito e desconfiança para com Deus. Olhe em sua cidade e me diga o que você vê. Olhe para o mundo e me diga o que você vê. Vemos muitas pessoas se dizendo religiosas e que amam a Deus. Porém, essas mesmas pessoas não têm o mínimo respeito para com Deus, com sua palavra, com sua lei. Pessoas que não confiam em Deus para lhes ajudar. Vemos pessoas desconfiando do poder de Deus e de seu cuidado amoroso. Confiam em seu dinheiro e sua própria força. Sabe por quê de tudo isso? Por que de tudo isso? Porque lá no paraíso perderam seu status de serem filhos de Deus. E isso inclui a cada um de nós. Nós também perdemos em Adão esse status de filhos. Em Adão somos bastardos. Em Adão somos como o filho pródigo, que rejeitou a casa de seu pai e seu cuidado amoroso pelo fascínio do mundo. Essa é a nossa triste realidade em Adão. E essa verdade nos causa medo. Então o que eu posso fazer? O que podemos fazer para mudar nosso status de bastardos para sermos filhos amados? A resposta é nada. Não podemos fazer nada para mudar o nosso status. Essa é a verdade. Porém, é nessa impotência de nossa parte que nós podemos nos alegrar. Pois Deus Pai já fez tudo o que era necessário para mudar o nosso status. E é este o nosso segundo ponto. A nossa restauração. Irmãos, na queda nós perdemos no paraíso, em Adão, o direito de sermos filhos legítimos de Deus e nos tornamos agora filhos de Satanás por natureza. Efésios 2:3 diz que por natureza somos filhos da ira e todos os homens do mundo. Efésios 5:5 diz: sabei, pois, isto: nenhum incontinente ou impuro ou avarento ou que é idólatra tem herança no reino de Cristo. Porque quem pratica estas coisas não podem entrar no reino de Deus. Não podem entrar na casa de Deus. Porque eles não são bem-vindos. Eles são inimigos de Deus. Como Paulo continua dizendo no verso seguinte: ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus. Sobre quem? Ele diz sobre os filhos da desobediência. Quem são estes filhos da desobediência? São os filhos de Satanás. São aqueles que vivem na prática dos seus pecados. São aqueles que desprezam os mandamentos de Deus. Esta é a natureza. Esta é a realidade da natureza do homem caído. Por natureza não somos filhos de Deus, mas somos filhos da ira e da desobediência. Isso é o que nós somos em Adão. Isso é o que nós herdamos em Adão. Nós perdemos o status de filhos e filhas de Deus por causa da desobediência de Adão.
Porém, irmãos, em meio a este triste estado de miséria e falta de esperança, é que nós encontramos a luz do Evangelho de Cristo. A nossa confissão belga, no artigo 17, diz o seguinte: cremos que ao ver que o homem se precipitou na morte física e espiritual e se fizera completamente miserável, o nosso Deus gracioso, em sua maravilhosa sabedoria e bondade, saiu em busca dele, quando fugiu tremendo da sua presença. Deus o consolou com a promessa de que lhe daria o seu filho nascido de mulher, para esmagar a cabeça da serpente e torná-lo bem-aventurado. Essa é a essência do Evangelho, anunciado pelo próprio Deus logo no início, após a queda no paraíso. É o próprio Senhor Jesus Cristo. Enquanto nos lançamos na perdição, nosso Deus estendeu a mão de sua graça para conosco. Em vez de nos matar e nos lançar no inferno, Ele nos deu seu Filho amado para a nossa salvação. Em Cristo nós recebemos uma abundância de riquezas espirituais, como o perdão dos pecados, a justiça, a santidade, a vida eterna. E ainda tem mais. Em Cristo fomos feitos filhos de Deus. É exatamente isso que o catecismo afirma, que Deus, por meio de Cristo, tornou-se o nosso Pai. Em Cristo nós ganhamos o status de filhos de Deus. Em Cristo fomos adotados como filhos amados. Isso não é maravilhoso para nós? O que perdemos no paraíso, ganhamos em Cristo. Ganhamos o direito de chamar Deus de Pai. Ganhamos o privilégio de termos Deus como nosso Pai amado. Irmãos, agora nós podemos entender melhor o que Cristo quis dizer. Vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus. Nós temos um Pai celestial. E nós devemos sempre lembrar desta verdade quando nós vamos orar. Quando nós oramos, nós estamos falando com nosso Pai. Não estamos orando a um estranho que não confiamos, mas estamos orando ao nosso Pai, a quem conhecemos muito bem. Veja como o catecismo coloca: para despertar em nós, logo no início da nossa oração, aquela reverência filial e confiante em Deus, que deve ser básica a nossa oração. Deus, por meio de Cristo, tornou-se o nosso Pai. Lembre-se que após o pecado de Adão e Eva, eles fugiram com medo de Deus. Eles não queriam estar na presença de Deus, tinham pavor exatamente disso. Eles não tinham coragem de enfrentar o seu Deus e falar com Ele, pois agora Deus era um estranho para eles, e sem nenhum vínculo de comunhão com eles. Eles não confiavam em Deus mais. Eles não tinham aquela confiança que era a base do seu relacionamento. Porém, agora em Cristo, agora Cristo está dizendo que não devemos ter medo de Deus, porque Ele é o nosso Pai amado. Por isso, logo no início da oração, Ele quer despertar em nós o respeito e a confiança como a criança tem para com seu pai. Assim somos nós, irmãos. Nós somos as criancinhas de Deus, criancinhas amadas. Ele nos amou tanto que deu o seu próprio Filho, o seu Filho unigênito por nós, como sacrifício pelos nossos pecados. E assim nos garantiu a vida eterna e o status de filhos e filhas de Deus. E fez mais, meus irmãos. Ele também nos deu do seu Espírito para sermos lembrados
dessa verdade diariamente. Romanos 8,16 diz: o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Nunca esqueçam disto, meus irmãos, que vocês têm um Pai Todo-Poderoso e ao mesmo tempo cheio de terno afeto. Nunca duvidem que vocês serão ouvidos por Ele. Nunca duvidem de que seu Pai Celestial cuida de vocês. Agora, na prática, como os filhos de Deus devem viver? O apóstolo Paulo responde em Romanos capítulo 8, verso 14, dizendo: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. A primeira coisa na vida do Filho de Deus é andar guiado pelo Espírito Santo. Isso significa não viver na prática do pecado, pois o Espírito Santo sempre guia os filhos de Deus para longe de todo tipo de pecado. A segunda coisa, como filho de Deus, é que ele não tem medo de seu Deus, do seu Deus, nem do inferno. Romanos 8,15 diz: porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos: Abba, Pai. A adoção lança fora o medo do Filho de Deus. Ele sabe que seu Pai vai lhe proteger do sofrimento eterno. Por causa dessa adoção, o Filho de Deus pode chegar diariamente diante de seu Pai e falar com Ele abertamente. Ele pode falar sobre o seu sofrimento, sobre suas alegrias, sobre tudo em sua vida. Ele não tem medo de ser expulso da presença do seu Pai mais. A terceira coisa diz no verso 17: ora, se somos herdeiros, somos também, ou melhor, se somos filhos, somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Irmãos, nós nos tornamos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Isso significa que nós recebemos, por causa da adoção, a mesma herança que Cristo recebeu. Tudo que o Pai deu a Cristo, nós também recebemos. Nós herdamos este mundo e vamos reinar sobre ele e sobre todas as criaturas juntamente com Cristo. Nós também herdamos a vida eterna. Como é maravilhoso ser filho e filha de Deus. Como é maravilhoso saber que temos um Pai tão maravilhoso como este. Irmãos, será que isso não é motivo suficiente para mudar a nossa vida de oração, que muitas vezes é um deserto? Será que não são motivos suficientes para estarmos reservando tempo para falar com o nosso Pai? Então, como você está vivendo? Você tem falado com o seu Pai? Você tem falado com aquele que salvou você? Você tem falado com aquele que deu o seu próprio filho, que tornou você filho dele? Se você não está falando com seu Pai, se você não está orando a Ele, se essa é a verdade em sua vida, arrependa-se, porque isso não é a prática de quem é filho de Deus. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. O Espírito Santo guia você para orar a seu Pai. E então não ficar calado sem dizer nada ao seu Pai Celestial. Então você é filho. Mostre na prática. Fale com seu Pai Celestial. E em último lugar, a nossa glorificação.
Irmãos, o que iremos provar no futuro? Nós iremos provar no futuro uma comunhão interminável com o nosso Pai Celestial. Abram comigo, por favor, em Apocalipse, capítulo 21. Apocalipse, capítulo 21, os versos de 1 a 4. Acompanhe comigo a leitura. Apocalipse 21, de 1 a 4. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Preste atenção no que o apóstolo João está falando aqui. Nós estaremos morando com o próprio Deus na casa do nosso Deus. Lembra que Jesus Cristo disse que iria para o Pai para preparar lugar para nós. Naquele dia a nova Jerusalém será baixada aqui. É o jardim que ele privou o homem de morar lá, que se transformou em uma linda cidade. E ele diz: nós iremos morar naquela cidade. E veja que naquela cidade não há nada de ruim. Naquela cidade, ele diz, não haverá choro. Naquela cidade não haverá dor. Naquela cidade não haverá morte. Não haverá nada. Se nós vamos chorar, ele diz, é o próprio Deus que vem como nosso Pai para enxugar nossas lágrimas. É o nosso próprio Pai que estará do nosso lado, cuidando de cada um de nós. Nós conversaremos face a face com o nosso Deus. Nós conversaremos face a face com o nosso Pai bondoso. Nós provaremos da glória de Deus de uma maneira que Adão provou lá no paraíso. Nós iremos mergulhar, vamos dizer assim, na glória de Deus. É a nova vida, meus irmãos. É o paraíso. É a restauração, é a glorificação desse corpo morto, nesse corpo de pecado. É a transformação em um corpo glorioso, semelhante ao de Cristo. Isso não é motivo para você estar orando ao seu Pai? Isso não é motivo para você estar agradecendo a seu Pai? Isso motiva você a saber que você é realmente um filho autêntico de Deus? Irmãos, nossas vidas são marcadas por sofrimento. A maior parte de nossa vida é de sofrimento. E o apóstolo Paulo diz que nós temos certeza que nós iremos sofrer em nossa vida. Mas ele próprio está dizendo em Romanos 8, logo após o texto que nós lemos, toda a glória que nós iremos provar no futuro não tem comparação com o sofrimento que nós passamos aqui. Isto é a glorificação de nossas vidas. Seremos glorificados, transformados, viveremos com o nosso Deus. Que o Senhor Deus possa nos abençoar e nos guardar para fazer a sua vontade. Amém. Oremos ao nosso Deus. Amado Deus, bondoso Pai, obrigado pela tua bondade. Obrigado por ser gracioso e nos dar o necessário para nos encorajar. Obrigado pela tua palavra que nos anima, que nos fortifica, que nos ajuda, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a andar conforme a tua vontade. Nos ajuda a vivermos como filhos de Deus. Nos ajuda em nossas fraquezas, pois sem ti não somos nada, Senhor. Nos ajuda, Deus. Nos ajuda a te servir. Perdoa, Senhor, nossos pecados e nos guarda.
Faça com que essas palavras que ouvimos estejam em nosso coração. Que o Senhor nos guarde, em nome de Cristo. Amém. Irmão, vamos cantar o hino 94. E ao mesmo tempo vamos dar nossas ofertas ao Senhor. Em 94, então cantemos. Fortalece a tua igreja, ó bendito Salvador, dá-lhe tua plena graça, ó renova seu vigor, vivifica, vivifica nossas almas, ó Senhor, vivifica, vivifica nossas almas, ó Senhor. Vem, concede por bondade em perfeita comunhão a pureza na doutrina, a constância na oração. Purifica, purifica nossas mentes, ó Senhor, purifica, purifica nossas mentes, ó Senhor. Amor, fé, esperança ao rebanho com Jesus, ao pregar teu evangelho e viver na eterna luz. Santifica, santifica nossas vidas, ó Senhor. Santifica, santifica nossas vidas, ó Senhor. Fiquemos de pé, irmãos. Recebam a bênção do Senhor. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém. Amém.
irmãos podem sentar. E assim nós terminamos o culto. E até a noite, aqueles que vão assistir pela internet, às 19 horas.